Você já precisou começar um projeto e começou cuspindo código de qualquer jeito na sua View Controller principal? Eu sei e eu já fiz isso, então fica tranquilo que faz parte do aprendizado. Hoje a gente vai falar sobre MVVM, o que é isso, para que serve e como que utiliza ele, como que a gente cria esse projeto. E, melhor de tudo, a gente não vai só criar do nada, então a gente vai pegar um projeto que tem uma View Controller que está bagunçada e a gente vai transformar para o MVVM. Então fica ligado aí e bora para esse vídeo. Fala Dev, tudo beleza? Bom, você já deve ter falado do MVVM, já deve ter olhado isso daí, tá pesquisando agora, não tá entendendo, então a gente vai tirar suas dúvidas aqui hoje, beleza? Então hoje você vai sair daqui sabendo montar um MVVM. Bom, assim eu espero. Bom, o MVVM ele é simplesmente uma arquitetura, mas também ele pode ser conhecido como um design pattern arquitetural, design pattern de estrutura, estrutural. Mas tem pessoas que ainda não entendem isso, então a gente vai deixar o design pattern de lado e vamos falar somente de arquitetura, beleza? Fechou. Bom, o MVVM ele é simplesmente uma arquitetura que é Model, View e View Model. O que significa esses caras? Bom, a Model é toda aquela parte onde a gente tem as nossas entidades, é todo aquele modelo de negócio onde a gente vai criar os nossos objetos. Então imagina que você tem lá uma pessoa, você tem um animal, você tem um carro, tudo isso vai estar dentro do Model, fechou? Depois do Model a gente entra para a parte da View. O que é a View? É aquela parte que renderiza, que apresenta as informações para o usuário. Então quando você tem a sua tela, né, o teu aplicativozinho ali, você está renderizando essas informações e também você está coletando dados ali do usuário, seja por através de um botão, de um input ou qualquer outra coisa. Então ali a gente tem essa captura de informação através da View. E a View Model é onde a gente vai estar a nossa regra de negócio, o nosso core, o coração do nosso aplicativo. Então todo o processamento fica dentro da View Model. Qual é a vantagem de a gente ter essa estrutura? Bom, nosso projeto fica mais organizado, a gente tem uma separação, né? A gente consegue separar cada uma das camadas e entender muito mais fácil como é que funciona. Dentro do MVVM, nós temos alguns tipos de camadas, né? Como a gente pode trabalhar. Eu vou citar 3 delas aqui. A primeira é através de reatividade, ou utilizando o RX Swift, ou utilizando Combine, ou qualquer outro tipo de reativo, ou seja, eu tenho um observador, eu observo e quando tem alguma alteração, eu recebo esse sinal e faço algum processamento em cima. Outro cara que a gente também pode ter é o Delegate. O Delegate, como vocês já sabem, né, a gente tem lá o Table View Delegate, que é onde a gente recebe essas ações. Então eu simplesmente posso criar um protocolo, onde eu vou ter as minhas ações que vão ser executadas e para fazer a implementação delas na minha View Controller, na minha View. E aí sempre que disparar essas ações no Delegate, eu vou receber na minha View Controller e vou executar as ações, normalmente. Só que tome cuidado para você não ter uma amarração nesse teu ciclo, porque lembre-se que você trabalhando com Delegate, você tem dupla referências ali. Então lembre-se de colocar sempre na variável lá na sua View Model como weak, para você garantir que essa variável ela é fraca e ela vai morrer depois que ela terminar o processo dela. E por último, né, mas não menos importante, a gente tem as closures. Pode ser conhecido como lambda se você trabalhou com Java, enfim, né, funções anônimas ou qualquer outro tipo de nome. Mas nada mais é que você passar uma função por parâmetro, por argumento, ou declarar uma variável que você vai ter uma instância ali daquela função. Você também pode estar utilizando e fazendo essa dupla checagem, beleza? Aqui eu criei um projetinho simples para a gente poder trabalhar. Ele é uma View Controller onde tem as nossas regras, então dá uma olhada nesse código. Veja aqui que eu tenho um código aqui bonitinho e tal. É um código simples, né? Vou abrir aqui minha storyboard para vocês verem, aonde eu tenho uma label e um botão. Então, quando eu clicar no botão, ele vai fazer alguma ação e aí vai apresentar a mensagem na minha label. Vindo aqui na minha controller, veja que eu altero na minha view de load o nome da minha label e altero também o nome no meu botão. Quando eu clicar no botão, quando eu der o tap nesse botão, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar as configurações dele, né, do meu botão, para que ative o indicator, né, o loading. Ele vai fazer uma chamada de uma API nesse service e aí depois que tiver esse resultado, eu vou trabalhar nele. Então eu volto às configurações iniciais ali do meu botão e apresento a mensagem. Deu sucesso? Apresento a mensagem de sucesso.
deu erro, apresenta uma mensagem de erro. E então vamos executar aqui o nosso projetinho e vamos ver ele funcionando aqui por enquanto. Bom, então rodando aqui o nosso aplicativo, veja, toque no botão para gerar sua mensagem, cliquei em gerar, rodou o spin ali, e agora apresentou uma mensagem. Aqui eu estou utilizando a API do Chuck Norris, então se você não conhece, vou deixar o link aqui na descrição para você poder usar também, para você brincar, fazer seus testes aí e implementar, beleza? E fique tranquilo que esse código também vai estar disponível ali no nosso GitHub, para você poder fazer o download e treinar aí um pouco mais as suas habilidades. Então vamos dar uma olhada aqui na parte da nossa controller, né? Então veja que está tudo concentrado na nossa view controller. O máximo que eu tenho de separação é o nosso service, que se você olhar aqui, ele simplesmente faz uma request. Então aqui ele já está um pouco organizado, certo? Mas a gente consegue melhorar mais ainda, porque a nossa view controller aqui, ela tem muita responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Ela está tendo a responsabilidade de setar quais são as configurações iniciais do nosso texto, né, e do nosso botão, setar o nosso botão para modo de carregamento, então ele vai ativar o loading do nosso botão, ele faz uma request para a API, ele faz a decisão se deu sucesso ou se deu falha, e depois ele também apresenta essas mensagens e desliga, né? Ou seja, ele volta ao estado do botão. Então, veja o tanto de responsabilidades que a gente está jogando na nossa view controller. Como que a gente vai fazer essa separação da MVVM? Para fazer a separação da MVVM é muito simples e tá aí na tua tela. Isso, aqui no botãozinho aqui embaixo tem um botão de gostei, então você clica ali, magicamente vai estar funcionando o MVVM. Você vai ver que o MVVM vai transformar no teu código. É muito simples. Clica aí no botão de gostei e aproveita também, clica no botão de se inscrever. Se não funcionou, clica no botão de se inscrever, que aí eu acho que vai estar, o teu projeto vai virar MVVM. Então aproveita isso, clica lá no gostei, no inscrever, e se caso não rodou, ative o sininho, aí a gente vai ter garantia que o seu projeto vai sair do MVC para o MVVM liso, beleza? Para a gente então transformar o nosso projeto do MVC para o MVVM, né? Então, ou seja, da nossa view controller e fazer essa quebra, vamos trabalhar aqui na seguinte forma. Então, eu vou criar aqui um novo código, uma nova classe no caso, e eu vou criar ela chamando de minha view model. Beleza? Então, eu criei aqui a minha view model, né? Minha classe, e agora eu vou criar a estrutura dela. Lembra que eu comentei que a gente tem três tipos, através do RX, né, da reatividade, através do delegate e através das closures. Aqui no nosso exemplo eu vou estar utilizando as closures, mas uma pergunta que me fazem, olha, existe uma regra, eu tenho obrigação, MVVM é somente se eu utilizar RX, ou utilizar closure, ou utilizar delegate? Não, MVVM não tem nada a ver com esses tipos de padrões, tá? O MVVM é a separação da estrutura e da responsabilidade, aonde a nossa view vai ser responsável somente por apresentar e coletar, e a nossa view model é para processar todas as regras. Então, se você vai usar qualquer um desses três tipos, não tem importância, tá? Não tem problema nenhum. Posso usar os três ao mesmo tempo? Pode, fica à vontade, mas não é boa prática. Tá? Então fique ligado que a prática de como você desenvolve é muito importante. Se você está numa empresa, veja qual é o projeto, né? Como que eles desenvolvem, qual é o estilo que eles utilizam no desenvolvimento do MVVM e siga o padrão. Não vai querer inventar moda não, beleza? Bom, então dá uma olhada aqui no nosso código da minha view model. A minha view model, o que eu preciso fazer? Lembre-se, lá na nossa view controller eu tenho a chamada de API. Então, vamos separar isso daqui. Vamos jogar esse trecho da chamada de API, vamos jogar lá para a nossa view model. Então, vou criar uma nova função, simplesmente copiei da view controller, joguei para minha view model e agora eu vou simplesmente criar, né, as variáveis necessárias ali, que é a do service. Então, se a gente voltar aqui no nosso projeto, eu vou simplesmente mover esse service para a minha view model. Beleza, então movi esse cara, agora ele vai começar a reclamar aqui que está faltando muita coisa. O que eu preciso fazer? Lembre-se daquela separação das regras. Eu tenho que habilitar, né, ou seja, ativar o loading, desativar o loading e apresentar o resultado. 3 ações. Vamos fazer isso. Então, como eu falei que eu vou usar as closures, eu vou criar aqui 3 closures para cada uma dessas regras. Então, veja que eu criei 3 closures. Show loading, hide loading e show message. Show loading vai mostrar o loading, hide loading vai esconder o loading e o show message vai mostrar a mensagem, né? Então eu vou enviar essa mensagem lá para minha view. Como o lugar da mensagem ela vai apresentar
tanto se for erro quanto se for sucesso, então eu posso utilizar o mesmo. Mas se eu tivesse que, se o sucesso ele apresenta na tela e o erro apresenta um alerta, são mais duas closures, né? Uma de sucesso e uma de falha. Tá? Então eu implementei aqui as minhas closures e agora eu vou mudar minhas regras, né? Então eu vou mudar simplesmente aqui a minha função que pega essa piada e vou alterar ela. Então primeiro eu vou chamar o show loading, mando executar normalmente. Então lembre-se que uma closure nada mais é que uma função em cima de uma variável, né? Então eu tenho essa variável ali dentro. Então eu vou chamar o show loading quando eu mando carregar uma nova piada. Quando eu pego o resultado, eu tenho que mandar esconder o meu loading, certo? Então eu vou chamar aqui, ó, self.hideLoading e chamo a função. Por que eu estou passando essa interrogação aqui depois da palavra e antes do parênteses? Porque a minha variável ela é opcional, tá? Então, por ela ser opcional, eu preciso colocar essa interrogação. Não coloque exclamação, beleza? Se você coloca exclamação, você está forçando, você está fazendo force on wrap. Ou seja, você está falando que não é nulo, mas se caso for nulo, vai crashar a sua aplicação. Então, tome bastante cuidado com isso. Então, fiz aqui a minha chamada do show loading, fiz a minha chamada do hide loading e agora eu vou apresentar o resultado. Então, se der sucesso, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o show message, passando o meu model value, que é onde está o meu valor, certo? O meu resultado ali da mensagem. Posso tirar aqui o show message. A mesma coisa acontece na falha. Então, eu vou passar aqui e vou chamar error.localizeDescription. E pronto. Finalizamos a nossa ViewModel, está implementado. Vamos lá para o nosso ViewController e vamos trabalhar em cima dela agora. Então, aqui na nossa ViewController, eu vou simplesmente criar uma variável para a nossa ViewModel. Então, private ViewModel, do tipo minha ViewModel. Pronto, criei a minha ViewModel, está tudo certo. O que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso dar o binding, certo? Então esse é o famoso bind, ou seja, eu preciso registrar todas as variáveis que estão lá na minha ViewModel. Como que eu faço isso? Eu simplesmente vou criar uma nova função, podemos chamar de setupBinding, e aqui dentro eu vou chamar, então, ViewModel.showLoading. Então vai receber a função. Então o que ela tem que fazer no showLoading? Então eu simplesmente vou pegar aqui a chamada do meu botão, certo? E aí vou fazer a execução dela. Então coloco aqui. Beleza. Fiz essa chamada aqui. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o hide loading. Então vamos pegar aqui a chamada do hide loading e vamos executar ela também. Então hide loading. Por que eu coloco o itself? Porque como ela é uma closure que vai ser executada depois de um tempo, eu não sei se essa instância ainda vai estar ativa. Então, por isso que eu coloco o itself para não ter essa amarração, para não estar preso às duas instâncias. Então, quando simplesmente eu sair da minha tela, eu garanto que vai tudo morrer. E agora, o que eu preciso fazer? Bom, aqui eu não tenho mais o service, certo? Então, posso tirar isso aqui e eu vou simplesmente chamar a minha ViewModel.getRandleJoke, certo? Faltou aqui eu colocar a chamada do showMessage. Então, ViewModel, showMessage. Lembra que o showMessage, né, se a gente der uma olhada aqui, ele recebe uma string como parâmetro. Então, a gente vai colocar essa string aqui, ó, value. Então, vou colocar o meu itself in. E aí, simplesmente vou chamar message label text value. Pronto, veja que eu terminei ali a configuração do meu setup bind, então coloquei os três tipos, o show loading, hide loading e o show message, e fiz a chamada da minha ViewModel para gerar uma nova piada. Agora eu preciso fazer o quê? Chamar a função do setup binding. Então vem aqui setup binding. Pronto, feito dessa forma, posso mandar executar o nosso projeto e vamos testar para ver se está funcionando normalmente. Então, olhando aqui no nosso simulador, cliquei no botão gerar, apresentou o loading, escondeu o loading e apresentou a mensagem normalmente seguindo as mesmas regras. Agora, vamos fazer uma coisa. Por que eu fiz essa separação da ViewModel? Qual é a vantagem dela de ter essa organização? Veja que a minha regra simplesmente é a chamada no botão, certo? Então eu chamo uma nova piada quando eu clico no botão. Mas se eu não quisesse isso? Digamos que eu quero que quando eu abro o aplicativo já faça essa carga. É muito simples. Eu posso vir aqui depois do setup binding e chamar a minha ViewModel.getRandleJoke. Vai funcionar normalmente. Então tá ali, ó.
veja que abriu, carregou e já apresentou a mensagem normalmente ali no nosso código. Então, veja que fazendo essa separação, a gente garante uma organização no nosso projeto e eu consigo reutilizar várias partes. Quando a gente fala também na parte de testes, não vamos abordar nesse vídeo, mas se você quiser que a gente aborde esse conteúdo, deixa aqui no comentário falando o que você tem dúvidas de teste, o que você quer ver nessa parte, beleza? Quando a gente vai falar na parte de testes, eu posso simplesmente estar alterando essa view model. Como assim que eu posso estar alterando? Eu vou deixar só um gatilhinho aqui. Veja que aqui eu estou forçando, certo? Eu estou indicando para minha view controller que essa é a minha view model. Pô, beleza, mas cara, como é que eu vou fazer o teste disso, sendo que eu não consigo manipular ela, eu não consigo criar um fake disso? Então é muito simples, a gente pode chegar aqui, ó, e criar um protocolo, onde esse protocolo vai ter os registros, né, o contrato de informação. Então, vamos chamar aqui de minha view model protocol. E aí eu vou chamar ela, vou passar as não passar as instâncias, né, mas eu vou passar as declarações do que tem nesse contrato. Então, eu tenho uma variável showLoading. Então, vamos colocar aqui. Pronto. Então, criei aqui meu protocolo com as 4 funções, né, as 4 declarações que eu utilizo. Então, showLoading, hideLoading, showMessage, get e randleJoke, beleza? E agora eu venho aqui na minha view model e falo que ela implementa, né? Ela segue esse protocolo. Então, ela vai exercer ali o contrato disso daí. Veja que não vai quebrar nada aqui no nosso projeto. Depois, aqui na minha view controller, eu vou modificar uma coisa. Eu vou falar que essa minha view model, ela é do tipo do meu protocolo. Mas eu não vou iniciar a minha view model. O que eu vou fazer? Bom, simplesmente eu vou chamar aqui o meu init e eu tenho um init específico para chamar, que é o coder, tá? Esse coder é quando ele é instanciado pela storyboard. Então o que a gente vai fazer? Eu vou chamar o super init coder aqui normal e aí na minha view model aqui eu vou instanciar minha view model, taraná, beleza? Um ponto muito importante, tá? Aqui eu coloquei get, por quê? Porque o get ele fala que ele só pode fazer a leitura. Mas no nosso cenário aqui, as funções aqui, as variáveis, elas vão ser tá também. Então eu vou colocar o set aqui nesses caras. Então aqui no nosso código ele vai parar de reclamar que não pode fazer a leitura, né? E aqui veja que ele está falando que a variável é do tipo let, né? Que ela é uma constante. Mas pera lá, mas por que ela é uma constante sendo que aqui está uma variável? Então vamos verificar isso daí. Aqui está dizendo que a constante não é a variável, é a view model. Então a minha view model ela tem que ser manipulada, ela tem que sofrer manipulação, porque a gente está falando o quê? Da nossa informação, do valor dessa nossa instância. Então por isso que ela tem que ser variável para poder manipular esses dados. Show! Agora, aqui no caso, a minha view model, ela tem que ser instanciada antes do super, tá? Então, o super, ele já vai instanciar tudo que tem para baixo dele, tá? Então, no caso, a gente coloca antes para que eu garanta que a minha view model possua um valor. Feito essa forma, posso mandar executar, vai rodar normalmente e veja que ele já vai trazer o resultado. Beleza, Polio, mas e o teste? Como é que funciona? Beleza, simples. O teste, quando você vai testar, geralmente você não vai atrelar a sua storyboard, né? Você não vai pegar a informação da storyboard. Para a gente poder manipular isso daí, você pode simplesmente, eu posso fazer o override do init, então eu posso simplesmente vir aqui no meu init, passar a minha instância da minha view model protocol, tá? E aí aqui eu seto, a view model recebe a minha view model e chamo o meu super do nibname, onde eu passo nulo aqui essas informações. Esse cara você vai utilizar geralmente para quando você está trabalhando com o view code ou com o shib, né? Mas aí no caso você vai passar o nibname ali, ou se você já viu o nosso vídeo falando sobre o shib, lá a gente falou que tem como você iniciar sem precisar passar o nibname. Então assiste lá depois para você dar uma olhada. E aí você pode setar essa view model depois, tá? Então você pode setar e fazer a manipulação. Então aqui no caso a gente só vai estar criando um fake do nosso protocolo. Eu não necessariamente preciso criar a minha view model. E aí eu consigo testar a chamada do getRandleJoke, né? Então, pô, eu vou simular uma chamada aqui, quais são as etapas que eu quero que ele faça a execução. Então, essa daqui é a minha view model, tá? Ela
a execução dela e a manipulação dela. É muito simples de trabalhar, o conceito que é o principal. Então lembre-se, o MVVM ele é essa separação, onde eu tenho a minha model, a view e a view model separada e cada uma com as suas regras. Eu não mostrei muito bem o service, tá? Mas vamos olhar aqui. O nosso service ele faz essa chamada com a API, tá? Então ele está fazendo o data task aqui, fazendo a request e tal. E eu tenho a minha model aqui, que é o meu Chuck model. Então lembre-se que eu falei, os models são as nossas entidades, os objetos que a gente vai trabalhar. Então eu tenho esse meu modelo aqui separado. E aí a minha view model vai trabalhar nessas regras. Então vamos supor ali uma calculadora, tá? Então você tem a visualização da sua calculadora, onde você tem ali os números, você vai digitar esses números. Então ali quem está fazendo o trabalho é a parte da sua view. Quando você clica no igual, é onde você vai processar essa regra, você manda esses dados para sua view model. Então você vai mandar origem A, origem B, qual é o sinal, e aí lá na sua view model é responsável por processar essas regras. Processou, tem o resultado, aí ela volta e retorna para sua view model, sempre de forma assíncrona, tá? Posso trabalhar de forma síncrona, onde a função retorna imediatamente? Pode, se caso a sua função ela trabalhar realmente com isso. Então tome cuidado. No nosso caso aqui do Randall Joke, como eu dependo de uma API, eu não tenho essa informação imediata. Então por isso que a gente tem que trabalhar com as clauses. Mas caso você tenha uma função que simplesmente some valor A com o valor B e retorne, você pode fazer ela de forma assíncrona. É só você estipular no seu contrato. Então lembre-se de fazer essa organização. A organização ela é muito pessoal, tá? Então você faça da organização que você queira. Organize em pastas, cria pastinha para cada uma das suas telas. Cena A, cena B, cena C, cena D e assim vai, né? Ou cada pastinha o nome da tela que vai trabalhar e lá dentro você coloca a sua view controller e a sua view model. Você pode trabalhar com MVVM utilizando o storyboard, utilizando o UIKit, né? Usando o Shib ou o View Code ou até mesmo o SwiftUI, que casa muito bem a questão do MVVM. Trabalhe com esses caras e melhore o teu projeto cada vez mais. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, siga lá nas redes sociais. E se você quer melhorar seu desenvolvimento, a sua carreira, crescer mais rápido ou você está perdido, não sabe por onde começar, recomendo você conhecer a minha mentoria. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição, devpoli.com, simples de entrar, lá você vai conhecer um pouco mais da minha mentoria. Mas para resumir aqui, a gente vai entender um pouco da onde você está, para onde você tem que ir, o que você precisa trabalhar e a gente vai criar um plano de estudos específico para o seu projeto, para a sua vida, para a sua carreira, beleza? Então, clica ali no link, venha conhecer já o programa DevKit, a minha mentoria para a evolução da sua carreira. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho, compartilhe para o pessoal e a gente espera você no próximo vídeo. Até mais!